Rapaz, você viu que D&D saiu do Brasil, a Wizard falou que não ia lançar mais nada em português? É, eu vi, verdade. Mas, no final das contas, e daí? A verdade é que não muda nada. Fala, cronista! Zé Neto aqui, nesse primeiro vídeo, vlog, não sei exatamente como chamar, mas a real é que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa polêmica, essa notícia que saiu recentemente, que a Wizard soltou lá no Twitter, falando que não vai publicar mais nada de D&D em português. Mas o que exatamente isso significa? O que isso impacta para os jogadores mesmo de D&D aqui e para a galera que produz conteúdo? Será que é realmente necessário todo esse desespero que eu tô vendo a galera fazer aí na internet? Vamos trocar uma ideia sobre isso. Então, ontem foi Dia Nacional do RPG e um dia antes, na sexta-feira, a gente recebeu essa notícia da Wizard de que eles não vão mais publicar nada de D&D em português. Inclusive, as cartas de Magic the Gathering também não serão mais lançadas em português, né? Wizard está se retirando do mercado editorial brasileiro, vamos dizer assim. Só que para quem tá pegando esse bonde andando agora, e com isso eu quero dizer, para os novos jogadores, para a galera que tá chegando em D&D agora, pode parecer um cenário extremamente complicado e desesperador. Mas para quem já está nesse meio de RPG há um certo tempo, sabe como o mercado tende a funcionar. Não é a primeira vez que a gente fica sem o apoio da Wizard. Depois que saiu a quarta edição, que foi aquele fracasso total, a Wizard se retirou do Brasil. E eu lembro que quando a Wizard lançou a quinta edição, a gente também passou um tempo gigantesco sem a publicação em português. E foi aí onde a comunidade de RPG acabou lançando uma versão não oficial da tradução em PDF. E foi onde eu tive acesso à quinta edição de D&D. Porque livros de RPG são muito caros e são caros até hoje. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também um pouco mais pra frente. D&D ainda é um RPG elitista, tá? Eu sei que é meio polêmico isso, mas na verdade RPG de modo geral ainda é um hobby um pouco elitista, né? Hoje eu tenho condições de ter uma coleção de RPG, graças a Deus e aos meus esforços. Eu consigo ter alguns RPGs que eu gosto muito aqui na minha coleção. Por exemplo, o Call of Cthulhu. Eu consigo ter o Gunor, que eu participei do financiamento coletivo, Tormenta também, tá tudo aqui em cima. Mas de D&D eu não tenho nada oficial aqui, porque D&D é o mais caro. Pelo menos nas minhas pesquisas, eu percebi que D&D tem um custo muito alto que não compensa pela qualidade do material que é lançado aqui. Um livro de D&D custando R$300, R$290, eu acho inviável pagar esse valor em um único livro. Quando a gente tem RPGs nacionais ou até de fora que são lançados aqui, como o próprio Call of Cthulhu, onde você consegue pagar, sei lá, 160, R$170, que é um valor ainda alto, mas num único livro que vai te proporcionar todas as regras necessárias para jogar o RPG. Você não precisa comprar o livro do jogador, o livro do mestre, por mais que tenha também em Call of Cthulhu, apenas o livro do mestre você consegue todas as regras ali essenciais para montar um personagem e narrar uma aventura. Pelo menos eu tenho, o único livro que eu tenho aqui de Call of Cthulhu é o do mestre, né, o do guardião, e com ele eu consigo narrar, enfim. D&D tem um pouco disso também. Você consegue conduzir uma aventura apenas com um livro do jogador. Só que você vai perder muito. Esse livro não tem tanta descrição sobre monstros. Você acaba perdendo muita regra que tá no livro do mestre. Enfim, quem conhece D&D sabe como funciona. Não preciso ficar explicando isso aqui para todo mundo. Mas a real é que D&D ainda é um RPG bastante elitista e muito caro. Então, quando a quinta edição chegou aqui no Brasil, só tinha acesso quem conseguia comprar o material de fora, em inglês, e quem conseguia ler em inglês, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, você ser fluente em inglês é uma parada que não é para todo mundo, né? A gente sabe disso, né? Por mais que, mas eu aprendi com videogame, eu aprendi... Massa que você aprendeu dessa forma, mas a real é que a grande maioria da população não tem acesso a essa informação
e não tem uma formação que estimule esse tipo de coisa, né? Mas isso é papo para um outro vídeo, enfim. A real é que quando a quinta edição foi lançada, nem todo mundo tinha acesso, e a gente só foi ter acesso à versão oficial lançada aqui em português 5 anos depois. Então a gente passou 5 anos praticamente jogando D&D quinta edição com uma versão criada, com uma tradução criada pela comunidade, né? Uma tradução não oficial criada pela comunidade. E por conta dessas versões não oficiais, vamos colocar assim, o RPG, o D&D, a quinta edição de D&D, acabou se tornando democrática, né? Ficou mais acessível. E eu não estou aqui para defender a pirataria, nem para dizer se é certo ou se é errado, isso é papo para uma outra hora. Mas deixa eu aproveitar aqui e te perguntar, o que você acha sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas a verdade é que a pirataria democratizou o RPG aqui no Brasil. Isso é uma verdade, inegável. Hoje eu consigo ter, como eu falei, condições de comprar o material oficial e eu sempre opto por isso. Mas a verdade é que eu iniciei no RPG por conta da pirataria. E se não fosse a pirataria, talvez eu não me interessasse tanto por RPG quanto eu me interesso atualmente. Mas como eu falei, eu não estou aqui para dizer se a pirataria é certo ou errado. Eu estou apenas afirmando um fato baseado na minha experiência. Se para você foi diferente, ótimo. Inclusive, deixa aqui nos comentários como foi o seu início no RPG. Essa notícia é uma notícia que choca a galera, a comunidade, principalmente quem é fã de D&D, e eu entendo. Eu fiquei chateado também, apesar de ter milhões de outros sistemas. O Brasil também está numa ascensão muito grande, o cenário de RPG no Brasil está crescendo pra caramba, a gente sabe disso. RPGs como Skyfall, o próprio Fanti do Gruntar são exemplos de RPGs que utilizam a quinta edição, que há um tempo atrás a gente finalmente conseguiu, né? Eu falo, a comunidade de RPG conseguiu manter a OGL, né, das regras em Creative Commons, né, para todo mundo utilizar e criar seus suplementos. Para você que não sabe, rolou uma outra polêmica, de repente eu gravo um outro vídeo falando sobre isso. Mas a real é que agora a gente já tem a possibilidade de criar RPGs utilizando a quinta edição, com diversos outros cenários. Um exemplo disso é um suplemento que eu tenho aqui de Call of Cthulhu para a quinta edição, que não é oficial da Wizard, mas foi lançado pela Sagem Editora. Mas bem, por mais que existam toda essa miríade de cenários, a gente que é fã do principal cenário de D&D, né, o Forgotten Realms, a gente fica chateado porque a gente quer conhecer mais desse cenário e saber que a Wizard não está mais interessada no nosso mercado é um pouco, para não dizer bastante, frustrante, né? Eu falo por mim, eu gosto muito do cenário de Forgotten Realms, foi a minha formação no RPG e é impossível não me sentir chateado com isso. Mas será que precisa realmente desse desespero todo? Afinal, quando a quinta edição foi lançada, a gente só foi ter acesso realmente a ela 5 anos depois. Então, a retirada da Wizard do mercado brasileiro, será que vai influenciar tanto assim a forma como a gente joga RPG hoje? Eu, sinceramente, acredito que não. Como eu falei, quando a quinta edição foi lançada, a gente ainda jogava a 3.5. E muita gente ainda joga a 3.5. Muita gente, inclusive, joga o Pathfinder, que muitos consideram uma evolução de D&D. E existem outros sistemas surgindo por conta da quinta edição, como, por exemplo, o 6D6, que é um outro sistema que eu tô conhecendo agora e me interessei pra caramba. Provavelmente eu vou gravar um outro vídeo falando sobre ele aqui. Mas, cara, eu fico pensando como a Wizard é burra de se retirar do mercado brasileiro justamente no momento em que o RPG aqui no Brasil está tomando uma proporção muito maior. Eu não sei qual o motivo que fez a Wizard tomar essa decisão. Eu, sinceramente, espero que eles repensem e voltem atrás. Eu vi algumas pessoas falando também que isso poderia ser justamente uma estratégia para fazer as pessoas voltarem a falar sobre D&D e assim eles voltarem a vender mais. Eu, sinceramente, acho que isso não funciona. Se isso realmente for uma estratégia, isso só prova que a Wizard é mais burra ainda do que eu imaginava. Mas eu, sinceramente, acho que não é esse o caso. Eu gostaria de entender mais quais foram os motivos que levaram a Wizard a tomarem essa decisão. Eu dei uma pesquisada, não consegui encontrar muita coisa. Se eu conseguir encontrar, eu muito provavelmente vou falar com vocês lá nos stories do Instagram. Inclusive, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, segue lá, @Crônicas Fantásticas. A gente está sempre trocando uma ideia sobre RPG e você pode conferir também os nossos outros conteúdos.
A real é que a gente não tem uma resposta exata para essa questão, né, do porquê que a Wizard decidiu tomar essa decisão de se retirar, inclusive levando o Magic, né, as cartas de Magic. Mas eu fico pensando, será que não tem algo a ver com a questão da produção mesmo aqui no Brasil? Eu sei que a Wizard, ela não tem custos de produção, porque ela basicamente, até onde eu sei, ela cede os direitos para uma editora aqui no Brasil lançar os produtos, né? Então, eu vejo que é só vantagem para ela, né? Ela tá só ganhando. A bem da verdade é que os livros de D&D, como eu falei, são muito caros. Aqui no Brasil, a Galápagos foi a empresa responsável pela 5ª edição e os livros só aumentaram de preço. Isso muito provavelmente teve a ver com a crise da celulose que rolou em 2021. E se você não tá ligado, eu vou dar um pequeno recorte do que aconteceu. Para você que não sabe, quem detém um monopólio de produção de celulose aqui no Brasil, celulose que é o material base para a produção de papel, é a Suzano. E em 2021, a celulose subiu 27% do valor. Nesse mesmo ano, a inflação aqui no Brasil bateu mais de 10% e isso ocasionou esse aumento súbito do valor da celulose e mais 27% foram previstos para os próximos anos. Isso acabou influenciando bastante. Aqui no Crônicas Fantásticas, exatamente em 2021, a gente lançou o nosso primeiro livro físico, né, o Novak e o Diário do Alquimista, e essa foi o nosso pontapé para iniciar uma editora. Só que a gente acabou desistindo no meio do caminho, porque na época que a gente lançou o nosso livro físico, ele estava custando R$30, e com esse aumento da celulose, só para vocês terem uma ideia, ele passou de R$35, R$40 para R$80. E a gente não acha esse valor justo para um livro aqui no Brasil, um livro de fantasia média aqui no Brasil. É um valor muito caro e isso acaba dificultando o acesso à literatura, querendo ou não, aqui no Brasil. E a literatura influencia diretamente no RPG. Então, eu não sei se esse foi um dos motivos que fez a Wizard se retirar. Eu não sei se teve algo a ver com a Galápagos. Muito provavelmente as vendas aqui no Brasil caíram e por conta disso eles tomaram essa decisão. Não sei se foi exatamente por conta disso, mas eu acredito que isso deve ter influenciado diretamente sobre essa decisão. Porém, eu acho essa decisão meio estranha, no mínimo. Vamos dar uma analisada no Twitter que eles publicaram. Estamos a tomar a difícil decisão de suspender os produtos em português ainda este ano. E aí ele continua. Continuaremos a lançar produtos D&D em inglês, francês, alemão, italiano, japonês e espanhol. E, cara, sinceramente, eu duvido muito que na Itália, por exemplo, o mercado de D&D seja maior do que aqui no Brasil. Duvido muito. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho essa dúvida, eu me questiono. Será que lá na Itália as pessoas não compram mais produtos licenciados do que aqui no Brasil, já que os produtos aqui são muito caros e a inflação aqui no Brasil é muito maior? Então talvez na Itália eles tenham um mercado que consome mais produtos licenciados de D&D do que aqui no Brasil, que a gente sabe que a grande maioria dos jogadores médios de D&D utilizam o bom e velho PDF, essa é a verdade, e são poucas as pessoas que têm condições de comprar todos os livros, ou pelo menos o pacote básico que inclui ali os 3 livros. Lembrando que cada livro custa em média R$300, ou seja, não é todo mundo que tem mais ou menos R$800 a R$900 ali para dar num kit de RPG. Muitas vezes a gente vê grupos que se unem para comprar um único livro para ter ali, né, o grupo de RPG ter pelo menos o livro básico ali do jogador ou do mestre para que a pessoa que for narrar tenha ali o material. Então talvez essa realidade tenha influenciado nessa decisão. A gente está aqui tentando entender de alguma forma o que levou a Wizard a se retirar do Brasil. E aí a wiki do Forgotten Realms respondeu esse tweet embaixo com alguns dados que eu acho que vale a pena ser citados aqui. Eles falaram o seguinte: isso é uma vergonha. Uma porcentagem significativa do tráfego da Wiki vem do Brasil. Com base no tráfego da Wiki por país, o Brasil varia de 3º a 6º lugar. Com base no tráfego da Wiki por idioma, o Brasil é o número 3. Isso mostra que o brasileiro gosta de D&D. A gente pesquisa pra caramba sobre Forgotten Realms. Só que talvez a gente não compre tantos produtos licenciados
quanto eles gostariam que a gente consumisse. Talvez se os produtos chegassem aqui acompanhando a porcentagem de inflação que a gente tem aqui no Brasil, com valores um pouco mais baixos, um pouco mais acessíveis, muito provavelmente a nossa comunidade consumiria mais produtos licenciados. Mas a real é que, como eu já repeti várias vezes, RPG ainda é um hobby bastante caro aqui no Brasil. Até RPGs que são brasileiros, que são lançados aqui, têm um preço relativamente alto. Por exemplo, o financiamento coletivo de Tormenta não foi um valor pequeno. A editora Jambô fez uma parada muito bacana, que foi lançar uma versão econômica do Tormenta, muito mais acessível com todas as regras. Lógico, é uma versão mais simples, com um acabamento inferior à versão padrão, vamos dizer assim, mas ainda assim é um produto oficial que você pode adquirir por um valor justo. Talvez, se D&D fizesse isso aqui no Brasil, a gente teria uma comunidade mais engajada em adquirir produtos oficiais do que uma comunidade que utiliza apenas PDF. Bom, em resumo, D&D saiu do Brasil. A gente espera que a Wizard pense a respeito, volte atrás. Eu, sinceramente, acho que é isso que vai acontecer. Quando eles lançarem o One D&D, talvez a gente tenha, daqui a alguns anos, alguma editora interessada em trazer para cá. Talvez hajam novas negociações. A gente não sabe como que vai estar o valor da celulose daqui para lá, a gente não sabe se isso influencia diretamente, mas tudo que eu consigo dizer é que eu espero, sinceramente, que a Wizard volte para aqui para o Brasil, principalmente porque a gente tem uma comunidade que gosta muito de D&D, apesar de existirem vários outros sistemas, como a gente mencionou aqui, como o próprio Fanti e o Skyfall RPG lá do Pedroca. Bom, eu não tenho uma resposta exata, se era isso que você estava esperando nesse vídeo, eu sinto muito, mas eu não vou ter uma resposta exata para te dar, mas fica aqui o nosso desejo de que as coisas se acertem e a gente possa ter novamente a Wizard publicando as coisas aqui em português. Enquanto isso não acontece, você pode continuar jogando RPG como você sempre jogou, utilizando a 5ª edição. Eu acho que nada muda a respeito disso, né? A gente sabe que o RPG não morreu no Brasil, pelo contrário, a gente está tendo um levante muito grande da comunidade, o RPG está crescendo pra caramba, e se você quer conhecer mais RPG, você pode acompanhar a nossa campanha de A Lenda de Gannor, chamada Faces do Caos, que acontece ao vivo toda sexta-feira, lá no nosso canal da Twitch, às 8 horas, e a gente reposta editado, bonitinho, com trilha sonora, aqui no nosso canal do YouTube. E é isso, eu vou me despedindo por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu gostei. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra gente, é muito importante. E eu espero que você esteja aqui no próximo vídeo. É isso, valeu e até a próxima!